Salve, salve, gente! E aí, tudo bom? Vamos então para nossas aulas 23 e 24, que vão falar do monstro da literatura brasileira. O cara é um monstro. Esse cara aqui, Machado de Assis, é o grande autor do século XIX. Na verdade, eu acho que é o cara assim com o qual a literatura brasileira atinge a sua maioridade, tá? E a primeira referência que eu queria deixar aqui para vocês importante é essa daqui, ó. Ele é um escritor completo. O que significa dizer que é um escritor completo? Que escreveu de diversos gêneros literários. Eu pus aqui nesse nosso material algumas das obras principais, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que abre o realismo brasileiro, o grande livro Quincas Borba, no qual Machado faz uma sátira da própria valorização, supervalorização da ciência naquele contexto. O Alienista, que é um livro impressionante, porque ele coloca um personagem maluco a estudar os limites entre a loucura e a sanidade. O grande clássico, né? Dom Casmurro, uma referência aqui, Dom Casmurro, Teus Olhos de Capitu. Então, Machado de Assis é o grande escritor, sem dúvida nenhuma, do final do século XIX na nossa história literária. Atingimos um patamar diferenciado graças à obra do Machado de Assis. Dentre as muitas características que vocês vão ver aqui, cabe a gente salientar algumas delas. Uma delas é essa do realismo psicológico. O que é realismo psicológico? Simples. O Machado de Assis é o primeiro personagem, o primeiro romancista que verdadeiramente vai deixar de lado a ação que a gente chama de ação episódica, essa ação do cara andar, correr, o cara praticar gestos e ações concretas, e vai valorizar a reflexão. Então, esse realismo psicológico, ele revela aspectos do caráter e do comportamento das personagens que estão escondidos lá no fundo. E é importante a gente perceber que o Machado, nesse contexto, vai ser um mestre da análise psicológica, tá? Então, é importante a gente perceber que esse realismo psicológico tem a ver com essa segunda característica aqui, das digressões. Por quê, professor? Simples. Porque imagina que o personagem está caminhando, ele tomou, né, tomou um carroção daqueles, né, tomou sabe, uma caleça daquelas e está viajando. E aí ele deixa de olhar para a paisagem, passa a refletir, pronto, a gente está diante de uma quebra da história que ele está contando. Ele estava contando que ele tomou a carroça, que a carroça estava assim caminhando para determinado lugar, está descrevendo para a gente a paisagem que ele está vendo. De repente, alguma coisa da paisagem faz ele se lembrar de alguma coisa que aconteceu com a mulher dele, de como está ruim a situação do relacionamento dos dois, ou alguma coisa do gênero, pronto. Estamos diante de uma digressão. E esse aspecto aqui é um aspecto muito importante da linguagem do Machado de Assis, gente, porque daí a gente vai ter uma quebra da linearidade narrativa. A gente vai ter uma quebra daquela história que se conta. Segunda aconteceu isso, terça aconteceu isso, quarta aconteceu isso, mas daí eu comecei a ficar pensando, o que vai acontecer? Ó, quebrou a história. Então essa quebra da linearidade narrativa é muito importante, tá? Outro caráter igualmente importante é que ele vai fazer uso daquela função metalinguística, lembra? Né? No meio da obra ele comenta sobre escrever a obra. Isso aí vai acontecer com o Brás Cubas, que é o narrador e protagonista de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso vai acontecer com o personagem Bento Santiago, de Dom Casmurro. Dom Casmurro é um cara que escreve um livro e comenta sobre escrever o próprio livro. Tá? Um outro detalhe característico do Machado de Assis também vai estar aqui, gente, ó, nessa ironia. O Machado de Assis usa a ironia direto. Depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos da ironia, que também é chamada antífrase. Né? Então, basicamente, é o contrário do que se diz uma ironia. Tá? Então, a visão cética, o pessimismo, o negativismo, a melancolia da existência humana,
todo esse conjunto aqui está expresso na literatura realista machadiana. Tá? E aqui a gente tem um conjunto dos romances principais. Tá? É importante vocês se ligarem que a partir de 1881 a obra machadiana dá um grande salto. Por quê? Porque daí ele passa a ser um grande escritor do realismo brasileiro. Na lista dos nossos grandes romances, aí faltou um deles, que é esse livro aqui de 1904, Esaú e Jacó. Tá? É um livro importante também, volta e meia aparece aí na lista de leituras obrigatórias e cabe a gente salientar. Um outro detalhe também desse nosso primeiro momento. Gente, Machado de Assis tem uns contos que são contos maravilhosos, cara. Um Homem Célebre, A Cartomante, diversas obras. E a maioria delas publicadas aqui nesses 2 volumes, ó. Um é Várias Histórias e outro Papéis Avulsos. Muito comuns também as coletâneas de contos que o pessoal pede nas provas de vestibular. Então cabe a gente salientar que é um grande escritor de romances e um grande escritor de obras que a gente classifica como obras narrativas curtas, tá? Os contos. Agora, vamos ver por que ele é um escritor completo. Ele é um escritor completo porque ele escreveu uma pá de peças de teatro. Então, explorou o gênero dramático, escreveu muita poesia. Aliás, a primeira obra que ele publicou foi um poema. Então, escreveu obra do gênero lírico. Além disso, a gente já viu, escreveu uma série de contos, romances e novelas. Mas não só isso. O Machado de Assis não se ateve à ficção. Ele também escreveu crítica literária. Acho que deve ter sido um dos primeiros autores brasileiros a escrever uma história da literatura brasileira. Tá? Então é importante a gente perceber que quando se fala no Machado de Assis, está se falando numa literatura inteira e não somente em um aspecto ou outro, né, de um grande ou de um escritor mais ou menos. Não, é um monstro da literatura brasileira. Tá? Um outro detalhe igualmente importante. A gente geralmente chama atenção para o fato de a literatura do Machado de Assis, que começou bem antes de 1881, tá? Porque ele publicou uma obra quando tinha 14, 15 anos de idade, em 1850. Tá? Ele já publicou um poema nos jornais, já publicava textos em jornais daquela época. E como é uma obra muito vasta, geralmente a gente acaba dividindo a obra em 2 momentos. E notem, esse primeiro momento aqui é um momento totalmente identificado com o romantismo. Tá? Então a ideia da positividade romântica, dos heróis românticos, a ideia da estrutura do folhetim romântico, os capítulos têm que ser capítulos mais longos, galera, entre outras coisas, porque são publicados nos jornais e para deixar aquele gancho de um capítulo para outro. Tá? Então são narrativas que a gente associa com narrativas tradicionais, narrativas românticas tradicionais. Os romances, grande parte deles eram romances urbanos, mas os romances realistas também, todos eles são urbanos, né? E as características são aquelas características do romantismo, a idealização da amada, a idealização do sentimentalismo, a idealização do próprio amor, né? Aquele amor platônico que jamais se realiza. Então esse aspecto é um aspecto muito importante para a gente levar em conta. O Machado de Assis frequentemente tem a sua literatura dividida em 2 fases. A primeira fase romântica não é tão importante como a gente pôde ver pela seleção de obras que a gente teve lá na nossa, né, naquela nossa prévia que a gente teve lá. Mas aqui a gente vai ter a fase que é a fase fundamental. A fase realista do Machado de Assis é que é a fase fundamental porque mostra um autor seguro, um autor muito rebuscado, muito refinado, com uma análise, um conhecimento humano impressionante, tá? De resgatando as minúcias daquilo que se passa na cabeça das personagens através da... É que nem se ele fosse um anatomista, sabe? Aquele cara estivesse olhando pra gente assim com um microscópio dentro de tudo que tivesse se passando na nossa cabeça. Uma análise também dos valores, né? Frequentemente ele usa a ironia para criticar
né, os valores, a crônica dele, que ele escreveu uma crônica sobre o dia da abolição da escravatura, é muito engraçada nesse sentido, tá? Então, essa graça é a graça da ironia, é a graça do sarcasmo, muitas vezes, e essa graça do sarcasmo e da ironia nada mais é do que uma expressão do negativismo, do pessimismo, do próprio niilismo, né, da ideia de negar tudo, tá? E um refinamento da linguagem que permite que a gente se perceba, né, estamos diante de um dos grandes mestres da literatura universal, tá? Aqui tem mais algumas características que eu acho que cabe realçar para vocês, assim, a ideia do negativismo, a gente já falou, né? Mas a atmosfera é dura, é crítica, né? E por isso mesmo é considerada negativa nesses romances dele, porque invariavelmente da fase realista não existe um final feliz, tá? Não existem finais felizes. Sempre a tristeza, a melancolia, a angústia e a capacidade de colocar, através da análise psicológica, personagens que são personagens muito problemáticos. Então, se no romantismo a gente tinha um herói, aqui a gente tem um herói que é o herói decadente. Né? O sujeito é pessimismo, é negativo, é frustrado. O herói é um sujeito deprimente nessas narrativas. Como exemplo, a gente pode citar a personagem do Brás Cubas, né? Que é um cara frustrado a vida inteira, não se deu bem no amor, não se deu bem nos negócios, não se deu bem na filosofia. Quer dizer, levou uma vida só rico. Né? A única coisa é que era um sujeito rico, mas que não pode se dizer realizado. Tá? Então é o herói decadente do Machado revelado através de uma análise psicológica profunda. Tá? A tratativa temporal, como a gente já falou, né, gente, ele quebra muito frequentemente a linearidade narrativa, ele usa flashback, vocês sabemos, né? Aquela volta ao passado, então a narrativa dele não é uma narrativa linear, ó. A narrativa do Machado de Assis é uma narrativa que muito frequentemente, pelo contrário, a gente cabe apontar que a gente está diante de um autor que é um autor cuja marca é brincar com o leitor, né? Deixar o leitor em suspense e depois ele pega e apresenta o desenlace. Tá? Então é importante a gente perceber que a valorização é do tempo psicológico e não do tempo cronológico. Tá? Então ele investe muito nas reflexões e por isso acontecem aquelas digressões. Tá? O narrador é um narrador onisciente, né? Um narrador que ele conta suas histórias de uma maneira calma, racional, e ele frequentemente conversa com o leitor, tá? Como para quebrar né, o gelo entre o narrador e leitor, ele muito frequentemente ele usa esse tipo de recurso, tá? E é importante a gente perceber que muito frequentemente ele diz para o leitor, joga esse livro de lado, o que ele está fazendo lendo esse livro, leitor? E frequentemente naquelas características da metalinguagem narrativa que a gente falou, ele comenta sobre os motivos, né, sobre as razões por que está escrevendo aquele livro. Tá? Outro detalhe muito importante também, a ideia de que ele retrata essa sociedade de uma maneira muito irônica e muito sarcástica, sem o menor perdão, e disso acaba surgindo um humor que é um humor muito característico do Machado de Assis. Tá? Mas a ideia não é rir só por rir. A ideia é de mostrar o absurdo da realidade, a ideia é de fazer uma crítica a essa sociedade tão hipócrita, essa sociedade tão falsa. Então, no Machado de Assis, todos os sentimentos, principalmente o amor, vêm subjugados aos interesses. Né? Frequentemente, quando ocorre o triângulo amoroso, gente, é que esse tipo de relação, esse tipo de hipocrisia acaba ficando muito claro. A gente costuma classificar os temas do Machado de Assis como temas universais, né? Apesar de muito frequentemente abordarem a vida no Segundo Império, a vida no princípio do século XX, são temas que são temas bastante universais, o tema daquele ciúme doentio, o tema da possessividade, o tema da ganância, né, o tema da hipocrisia, são temas que
tanto existem na literatura brasileira quanto na literatura chinesa, japonesa. Tá? E uma das mudanças implementadas nos livros da segunda fase, a fase realista, é o surgimento de capítulos curtos. Lembra que eu falei para vocês que o capítulo anteriormente era um capítulo mais longo, para deixar aquele gancho, né, para o capítulo posterior? Pois na literatura machadiana esse tipo de aspecto cai a partir do momento do surgimento dos romances realistas. E é ele que começa o realismo entre nós em 1881, publicando o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nota, Memórias Póstumas, depois de ser morto é que o cara começou a escrever o seu romance. E essa é a dedicatória. A dedicatória já vem mais cheia de sarcasmo. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, eu dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Tá? Memórias Póstumas de Brás Cubas é um dos grandes clássicos da nossa literatura. E é importante vocês se ligarem, tá, no conjunto de aspectos que acabam sendo fundamentais quando a gente estiver falando desse tipo de obra. Tá? Vou pegar uma canetinha de outra cor aqui. Queria chamar a atenção de vocês para o primeiro fato. Memórias Póstumas, Memórias Póstumas. O cara morreu e depois passou a escrever as suas memórias lá da eternidade. Então não se esqueçam jamais. Brás Cubas não é um autor defunto, um escritor que morreu. Não. Brás Cubas na vida não fez jamais qualquer coisa digna de nota, de reparo, é um frustrado. O Brás Cubas só depois de morto é que vai conseguir fazer alguma coisa e vai escrever as suas memórias. E é nessas memórias que ele vai retratar, vai relatar os seus diversos fracassos amorosos, fracasso amoroso com a Virgília, tá? Fracasso amoroso com a primeira namorada de juventude, lembra aquela heroína romântica, quebra as caras, tá? Inclusive a Virgília acaba deixando dele, se casando com o Lobo Neves e mais adiante acaba se tornando a amante do Brás Cubas. Tá? A Marcela, que foi uma prostituta, que logo depois da Virgília ele teve um caso com essa Marcela, e ele faz de uma maneira irônica uma síntese desse caso amoroso dele. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Olha a quebra de paralelismo, né, servindo justamente para fazer piada. Eugênia, uma moça bela, mas uma moça manca, né, então não podia, né, ele não aceitava isso. Nota que se ele fosse o herói romântico tinha problema nenhum, mas ele não é o herói romântico, ele é aquele herói decadente. Tá? E no meio do livro ele também faz uma sátira àqueles caras que seguiam a ciência cegamente. Ele cria um personagem ali chamado Quincas Borba, que é um filósofo, e esse Quincas Borba, filósofo, desenvolve uma teoria chamada humanitismo. Diz o filósofo que todos os seres humanos são dotados de um princípio chamado humanitas, que não se mixa. Se precisar comer o outro para sobreviver, o princípio de humanitas falará mais alto e esse sujeito vai se tornar um antropófago. Lembra um pouquinho o Trimagasi lá do Poço, né? Não sei se vocês assistiram, mas a certa altura da narrativa ele amarra o sujeito que tá morando com ele na cela, tá vivendo com ele na cela lá do Poço, e aí ele vai começar a devorar o cara aos pouquinhos. Então é essa lógica que o Machado de Assis ironiza, satiriza, colocando na boca desse filósofo Quincas Borba algumas barbaridades defendidas pelas teorias científicas daquela época. E a última frase do romance, não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria, dá bem a dimensão da negatividade e do pessimismo machadianos presentes nessa grande obra, tá, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Agora, outro clássico da literatura machadiana que a gente também tem que levar em conta quando o assunto é falar sobre romance é esse livro aqui, o livro Dom Casmurro, de 1899, ele saiu em folhetim. Depois, em 1900, foi publicado em livro. Mas é um livro sobre um triângulo amoroso. Lembra aquilo que a gente falou sobre temas universais? Pois é, esse aqui poderia ser o nosso romance
sobre o triângulo amoroso. Um clássico, né? O Otelo já é uma exploração do glorioso Shakespeare, e o Machado de Assis frequentemente ainda brinca com esse caráter, com esse aspecto, essa intertextualidade dele, colocando em pauta a figura de um personagem chamado Bentinho, preocupado com o fato de ter ou não ter sido traído pelo seu melhor amigo, o Ezequiel Escobar. Tá? Ele que se sente absolutamente inferior à namorada Capitu, entre outras coisas porque a Capitu, apesar de ser mais nova que ele, é infinitamente mais esperta. E essa cena aqui, eu já coloquei essa cena aqui para vocês verem, é uma passagem do livro, no qual na qual o Bentinho, jovem, ele já estava no seminário, ele estava internado no seminário, ele estava preocupado com o fato de se distanciar pouco a pouco daquela que ele amava, que era a Capitu. E num dos momentos do livro passa um cavaleiro e a Capitu olha para o cavaleiro olha para a Capitu com aquele olhar derretido, ela era uma moça muito atraente, e aí o Bentinho, seminarista, fica pensando, tô roubado, vou perder o amor da minha vida. Mas por que ele estava no seminário? Ele estava no seminário por conta da mãe, a Dona Glória, que tinha feito uma promessa. Mas ele não queria, jamais desejaria abandonar o amor da primeira namorada, o amor dessa vizinha que ele tanto adorava, apesar dela ser de uma outra classe social. Então, Dom Casmurro, gente, é o romance que nós temos que classificar como o romance da dúvida. Por quê, pessoal? Porque eu já vou dar um spoiler aqui para vocês, porque é um romance construído para vocês não saberem se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Ponto. É assim que funciona. A ideia de base é a ideia de que a gente tem um grande livro com um final aberto. E esses livros de final aberto, pasmem, só vão aparecer 30 anos depois da morte do Machado de Assis. Tá? Hoje é modinha, né? Livro com final aberto, não se explica o que acontece no final. O próprio Poço aí é um filme com final aberto. Não explico para vocês ali o que aconteceu ou deixou de acontecer. Tá? Então é importante a gente perceber que esteticamente o Machado de Assis estava muito à frente do tempo dele. Aqui tem um conjunto de personagens do livro que eu acho que cabe a gente salientar aí para vocês. Tá? O Bento Santiago é o narrador, esse narrador em primeira pessoa conta a história da sua vida e escreve a história da sua vida, mas agora ele já é um homem velho, amargurado, casmurro, metido consigo, um sujeito que não é muito dado a muitas amizades, gente. Ele é um quase defunto, numa expressão de crítico muito feliz, tá? E o Bentinho, quando era guri, namorava a Capitu, a vizinha, né? Primeira e única namorada, e ele vai relatando aquela passagem do livro, do começo do livro, é lindíssima, né? Muito lírica, né? É contar a história desse namoro adolescente, desse primeiro amor, desse momento das descobertas. A cena do beijo é excepcional, o primeiro beijo deles é uma coisa linda, assim, demais. Um momento em que a Capitu olha ele nos olhos de um jeito, para ele, absolutamente novo, né? Que parecia que ela tinha olhos de ressaca, né? Olhos de ressaca não é aquelas bochas de domingo de manhã embaixo do olho, não. Olhos de ressaca é a ressaca marinha que traga tudo para dentro do oceano infinito com aquela vontade, tá? Então é importante a gente perceber que a Capitu é a grande personagem do romance, né? E aí, quando jovem, no seminário, ele conhece esse amigo aqui, o Ezequiel Escobar. E é o Ezequiel Escobar o cara que ajuda o Bentinho a sair do seminário. Ele acaba levando as cartas, e aí que ele conhece a Capitu, acaba levando as cartas do seminarista enamorado para a Capitu e tal. E o Ezequiel Escobar acaba no final do romance, né, depois de morto. Nota que daí é mais um elemento que impede que a gente descubra se traiu ou não traiu. Depois de morto, Bentinho passa a ter um ciúme bárbaro desse amigo falecido, o Escobar, tá? Tem outros personagens muito importantes, gente, aí. A figura desse agregado aqui, o José Dias. O agregado é o cara que mora de favor na casa dos caras, é um puxa-saco profissional. E que tratava o Bentinho, de certa forma, né,
como uma espécie assim de, né, ele era o pajem do Bentinho, ele cuidava do Bentinho, né? E é importante a gente perceber que o Machado de Assis coloca na boca do José Dias, gente, um saber que é o saber do discurso vazio. É um personagem que é um personagem assim que, sabe aquele personagem que leu as orelhas de tudo quanto é livro? Pois é esse aí, né? O José Dias é bem esse tipo. A mãe super protetora, é importante a gente perceber que o Bentinho é a figura do cara que foi tratado exclusivamente pela mãe, e esse aspecto é um aspecto importante, porque ele, como órfão de pai, ele vai ser tratado por uma mãe que é uma mãe que super protege o moleque, e esse aspecto é um aspecto muito importante para a gente levar em conta, tá? E do núcleo familiar ainda fazem parte o tio Cosme e a prima Justina, que são os dois velhos que moram junto da mãe Dona Glória na casa, né, ao lado do Bentinho. Então a gente percebe que o Bentinho tem uma infância muito protegida, uma infância, sabe, numa bolha. E aí quando sai para o mundo, sai esse homem inseguro que, apesar de inseguro, escreve um grande livro que é Dom Casmurro. Tá? O Ezequiel é o filho, e cabe a gente salientar que no final do romance, Casmurro, triste, né, melancólico, a Capitu já tinha morrido, o Escobar já tinha morrido também, e também morre o filho, o Ezequiel, quem ele, até a morte, vai acreditar que é filho não dele, mas do Ezequiel Escobar. Tá? Então é um grande livro. Para fechar, eu queria sugerir aí para vocês, se é que não sugeri ainda, né, vocês darem uma olhadinha nessa aula lá, uma aula minha ali de 9 minutos, em que eu sintetizo, acho que bem de acordo aí, essas características principais do realismo-naturalismo. Tá? Acho que vai facilitar para vocês, vocês derem uma olhadinha lá, para retomarem as características do realismo-naturalismo, tá, pessoal? Um abraço para vocês, deem uma boa lida nas questões ali, as questões têm diversos aspectos que são aspectos marcantes para vocês levarem em conta, tá? E eu queria chamar a atenção também para finalizar, que tem algumas obras do Machado de Assis que são importantes, tá? Tem O Alienista, que não é um romance, é uma novela, tá? E nesse O Alienista ele trata de um tema que é um tema muito na moda daquela época, que é justamente a ideia do que é o cara louco, o que é o coração. Ele coloca um médico, né, o Simão Bacamarte, e esse médico é uma sátira à supervalorização da ciência que se dá àquela época. Tá? O Alienista é um clássico, e esse aqui é um conjunto de contos que são os contos clássicos do Machado de Assis. A Cartomante, uns braços, A Cartomante, o Triângulo Amoroso, uns braços sobre o primeiro amor, né, de um menino que começa a ver os braços. Missa do Galo também, pela primeira vez um moleque de 17 anos fica sozinho com uma mulher, né? Um homem célebre que trata da maldição da fama, o cara não quer ficar famoso, quer ser um artista clássico e não ser um artista famoso. A Causa Secreta, o primeiro conto brasileiro, eu acho, que trata sobre masoquismo. Tá? O Enfermeiro, um conto que é um conto que relata a história de um sujeito que fica milionário e ele acredita que matou o patrão, mas o conto também já tem aquele final aberto, não dá pra gente dizer que ele tenha matado. O conto de escola que fala sobre a maldade que já aparece mesmo nas crianças, que já aparece mesmo, né, no universo infantil, e o Apólogo, que é uma espécie de fábula na qual Agulha e Linha discutem sobre qual que é mais importante, tá certo? Então é um grande autor, é muito rica a literatura do Machado de Assis, e cabe a gente salientar que é importantíssimo vocês darem uma boa lida no nosso livro-texto. Com toda certeza, vocês vão tirar de letra as questões que aparecerem sobre a literatura do Machado de Assis. Estamos conversando, molecada? Um abraço forte para vocês então, e até a próxima, né?